A primeira conquista de Silves aos mouros. 2 de setembro de 1189. Dom Sancho I, rei de Portugal, meu 26º avô, 4 vezes meu avô, conquista Silves aos mouros, com auxílio dos cruzados, ocupação esta que iria durar até à contraofensiva almoda, sob o comando do califa Yacuba al-Mansur, em 1191. História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Dom Sancho I, rei de Portugal, o povoador, seu nome Martinho, por ter nascido no dia de São Martinho, nasceu em Coimbra, dia 11 de novembro de 1154, e morreu em Coimbra, a 26 de março de 1211. Apelidado de Dom Sancho, o povoador, foi rei de Portugal de 1185 até sua morte. Era filho do rei Dom Afonso Henriques e de sua esposa Dona Mafalda de Saboia, neto paterno de Dom Henrique de Borgonha, conde de Portugal, e de Dona Teresa de Leão, condessa de Portugal e neto materno de Amadeu III, conde de Saboia e Moriana, e de Matilde de Albon. Quando nasceu, Dom Sancho I não estava fadado para ser o segundo rei de Portugal. Veio ao mundo no dia 11 de novembro de 1154 e foi batizado com o nome de Martinho, por ter nascido no dia do São Martinho de Tours. Dom Martinho era o quinto filho do monarca Dom Afonso Henriques. O sucessor de Dom Afonso Henriques seria o seu primogênito, de nome Dom Henrique. No entanto, em 1155, Dom Henrique morre com apenas 8 anos, e Dom Martinho torna-se o sucessor. Todavia, o nome Martinho não tinha tradição entre os reis hispânicos e tal facto levou à alteração da onomástica do infante, para Dom Sancho. Porque Sancho era, acima de tudo, um nome carregado de tradição nas casas reais hispânicas. Deixou então de existir o infante Dom Martinho e o príncipe herdeiro de Portugal passou a chamar-se Dom Sancho Afonso. A 15 de agosto de 1170 Dom Sancho foi armado cavaleiro, pelo seu pai, logo após o acidente de Dom Afonso Henriques em Badajoz e tornou-se seu braço direito, quer do ponto de vista militar, quer do ponto de vista administrativo. Nestes primeiros tempos de Portugal, enquanto país independente, muitos eram os inimigos da coroa, a começar pelo Reino de Leão que tinha controlado Portugal até então. Para além do mais, a Igreja demorava em consagrar a independência de Portugal com a sua bênção. Para compensar estas falhas, Portugal procurou aliados dentro da Península Ibérica, em particular o Reino de Aragão, um inimigo tradicional de Castela, que se tornou no primeiro país a reconhecer Portugal. O acordo foi firmado em 1174 pelo casamento de Sancho, então príncipe herdeiro, com a infanta Dona Dulce, irmã mais nova do rei Afonso II de Aragão. Dom Sancho I promoveu e apadrinhou o povoamento dos territórios do país, destacando-se a fundação da cidade da Guarda, em 1199, e a atribuição de cartas de Foral na Beira e em Trás-os-Montes, São Vicente da Beira, em 1173, Gouveia, em 1186, Covilhã, em 1186, Viseu, em 1187, Bragança, em 1187, ou Belmonte, em 1199, povoando assim áreas remotas do reino, em particular com imigrantes da Flandres e da Borgonha. No ano de 1178, Dom Sancho faz uma importante expedição contra os mouros, confrontando-os perto de Sevilha e do rio Guadalquivir, e ganha-lhes a batalha. Com esta ação, expulsa assim a possibilidade deles entrarem em território português. Com a morte de Dom Afonso Henriques, em 1185, Dom Sancho torna-se no segundo rei de Portugal. Tendo sido coroado na sede de Coimbra, manteve essa cidade como o centro do seu reino. Dom Sancho deu por fim das guerras fronteiriças pela posse da Galiza e dedicou-se a guerrear os mouros localizados a sul. Aproveitou a passagem pelo porto de Lisboa dos cruzados da Terceira Cruzada, na primavera de 1189, para conquistar Silves, um importante centro administrativo e económico do sul, com população estimada em 20.000 pessoas. Dom Sancho ordenou a fortificação da cidade e construção do castelo que ainda hoje pode ser admirado. A posse de Silves foi efêmera, já que em 1190, Abu Yusuf Yacuba al-Mansur cercou a cidade de Silves com um exército, e com outro, atacou Torres Novas, que apenas conseguiu resistir durante 10 dias, devido ao rei de Leão e Castela ameaçar de novo o norte. Dom Sancho I dedicou muito do seu esforço governativo à organização política, administrativa e económica do seu reino. Acumulou um tesouro real e incentivou a criação de indústrias, bem como a classe média de comerciantes e mercadores.
Dom Sancho I concedeu várias cartas de foral principalmente na Beira e em Trás-os-Montes, Gouveia, Covilhã, Viseu, Bragança, Guarda e outras, criando assim novas cidades e povoando áreas remotas do reino, em particular, com imigrantes da Flandres e Borgonha. O rei é também lembrado pelo seu gosto pelas artes e literatura, tendo deixado ele próprio vários volumes com poemas. Neste reinado sabe-se que alguns portugueses frequentaram universidades estrangeiras e que um grupo de juristas conhecia o direito que se ministrava na escola de Bolonha. Em 1192, concedeu ao mosteiro de Santa Cruz 400 morabitinos para que se mantivessem em França os monges que lá quisessem estudar. Outorgou o seu primeiro testamento em 1188, no qual doou a sua esposa os rendimentos de Alenquer, Terras do Voga, Santa Maria da Feira e do Porto. Seu último testamento foi feito em outubro de 1209, quase 2 anos antes da sua morte. O seu túmulo encontra-se no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, ao lado do túmulo do pai. Este testamento de 1209 viria a provocar um conflito num Portugal que já à sua morte atravessava um período de turbulência. Dom Sancho deixara às filhas Dona Mafalda, Dona Teresa e Santa Dona Sancha de Portugal, sob o título de rainhas, a posse de alguns castelos no centro do país, Monte Moro Velho, Ceia e Alenquer, com as respectivas vilas, termos, alcaidarias e rendimentos. O seu filho e sucessor, Dom Afonso II, recusando cumprir o testamento, pois ia contra a sua política inovadora de centralização régia, acaba por ver arrastar este problema ao longo do seu reinado, marcado também por disputas nobiliárquicas entre fações que apoiavam ora o rei, ora as infantas. É nesta altura que também saíram os seus filhos Dom Fernando e Dona Brengária para irem ao encontro da tia, Dona Teresa, na Flandres. Família e descendência. O rei Dom Sancho I de Portugal teve 19 filhos. Sua mulher infanta Dona Dulce de Aragão, minha 26ª avó, 2 vezes minha avó, filha da rainha Petronilha de Aragão e de Raimundo Brengário IV, conde de Barcelona, com quem casou em 1174, teve. Beata Dona Teresa de Portugal, infanta de Portugal, casou com o rei Afonso IX de Leão. Foi beatificada em 1705. Beata Dona Sancha de Portugal, infanta de Portugal, fundou o mosteiro de Celas, nas proximidades de Coimbra, no qual viveu até à sua morte, e quem a levou para o mosteiro do Urvão, onde recebeu sepultura, foi sua irmã Teresa. Foi beatificada em 1705, no mesmo ano que sua irmã Teresa, pelo Papa Clemente XI. Dona Constança de Portugal. Dom Afonso II, rei de Portugal, casou com Dona Urraca de Castela, rainha de Portugal, meus 25º avós, 2 vezes meus avós. Dom Pedro, infante de Portugal e conde de Urgel pelo casamento com Aurembiax Xarmengol, foi também rei de Maiorca. Dom Fernando, infante de Portugal, viveu no estrangeiro, casou com Joana da Flandres. Dom Henrique de Portugal, morreu em criança. Dom Raimundo de Portugal, morreu em criança. Beata Dona Mafalda de Portugal, infanta de Portugal, casada com o rei Henrique I de Castela, depois fundadora do mosteiro cisterciense de Aroca, e sua primeira abadesa. Dona Branca, infanta de Portugal, foi freira num convento em Guadalajara. Dona Brengária, infanta de Portugal, casada com o rei Valdemar II da Dinamarca. Filhos naturais. O rei Dom Sancho I teve 2 filhos com Dona Maria Aires de Fornelos, minha 26ª avó, 3 vezes minha avó, primeira mulher de Dom Gil Vasquez de Soverosa, rico homem, tenente, meu 26º avô, 3 vezes meu avô, filha de Dom Aires Nunes de Fornelos e de Dona Maior Paz de Bravães e neta de Dom Soares Mendes da Maia, o Bom. Dom Martim Sanches de Portugal, casado com Dona Eló Pérez de Castro, filha de Dom Pedro Fernandes de Castro, o Castelhano, e de sua mulher Dona Jimena Gomes de Manzanedo, filha do Conde Gomes Gonçalves de Manzanedo e Dona Milia Pérez de Lara, sem geração. Dona Eló divorciou-se de Martim e em 1205 casou com Grau IV, de Cabreira, Visconde de Cabreira, com descendência. Dona Urraca Sanches de Portugal, solteira e sem geração. Em abril de 1207, Dom Sancho fez doação perpétua da Vila Nova dos Infantes e de Golães para os filhos que teve com Dona Maria Aires de Fornelos com a faculdade de vender tais bens, a quem quisessem. Em 1175, Dona Maria Aires de Fornelos com seu esposo Dom Gil Vasquez de Soverosa, e seus filhos Dom Martim e Dona Urraca,
doou umas casas a seus parentes Dom Marina Paz e Dom Vasco Pires. Filhos de Dom Sancho I havidos com Dona Maria Paz Ribeira, minha 26ª avó, 4 vezes minha avó, dita a Ribeirinha, filha de Dom Pai Muniz de Ribeira, rico homem do rei Dom Sancho I de Portugal e de Dona Urraca Nunes de Bragança. Dom Rodrigo Sanches de Portugal, teve um filho legítimo com Dona Constança Afonso de Câmara, Dom Afonso Rodrigues que foi frade franciscano e guardião do convento de Lisboa. Dom Gil Sanches de Portugal, foi clérigo e trovador. Seu pai deixou-lhe em testamento 8.000 morabitinos e em 1213 deu-lhe o foral de Sarzedas. Dom Nuno Sanches de Portugal, falecido de tenra idade. Dona Maior Sanches de Portugal, falecida de tenra idade. Dona Teresa Sanches de Portugal, minha 25ª avó, 4 vezes minha avó, casou cerca de 1212 com Dom Afonso Teles de Menezes, segundo senhor de Menezes, primeiro senhor de Albuquerque, meu 25º avô, 3 vezes meu avô. Dona Constança Sanches de Portugal, a qual, a 15 de janeiro de 1269, doou a sua sobrinha neta, a infanta Dona Sancha, as metades de Vila do Conde, Aveleda, Pousa dela, Parada e Maçãs de Dona Maria, com a condição de seu pai, Dom Afonso III, lhe dar anualmente 3.300 libras velhas. Ainda sobre Dona Maria Paz Ribeira, minha 26ª avó, 4 vezes minha avó. Afirma-se que era branca de pele, de fulvos cabelos, bonita, sedutora, qualidades que encantaram o soberano e cativaram os nobres da sua corte. Em 1198, inspirou Dom Paio Soares de Taveirosa a compor a Cantiga da Ribeirinha, primeiro texto literário em língua galego-portuguesa de que se tem registro. Enquanto trovador, Dom Sancho I dedicou-lhe a seguinte cantiga de amigo. Ai eu coitada! Como vivo em grande cuidado, por meu amigo que é alongado, muito me tarda. O meu amigo na guarda. Ai eu coitada! Como vivo em grande desejo, por meu amigo que tarda e não vejo, muito me tarda. O meu amigo na guarda.